Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo invada todos os corações e seja com todos vocês, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos falar hoje um pouco sobre o arrebatamento. O arrebatamento, ele é um assunto bastante polêmico, por assim dizer, entre os evangélicos, entre os crentes, né? Tem pessoas que defendem uma corrente escatológica que não haverá arrebatamento, e outros defendem a corrente escatológica que haverá o arrebatamento. É óbvio que eu não quero ficar aqui criando divergência, contenda, nada disso. Isso não é o propósito desse estudo. Esse vídeo ele tem por finalidade fazer com que aqueles que creem que o arrebatamento ele se dará, acontecerá, esclarecer, porque mesmo dentre aqueles que creem no arrebatamento, há um pouco de controvérsia e divergência entre os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Ou seja, os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja vai ser arrebatada e a partir de então inicia-se os 7 anos da grande tribulação. Os mesotribulacionistas acreditam que no meio da grande tribulação a igreja será arrebatada, e os pós-tribulacionistas, obviamente, acreditam que ao final da grande tribulação é que a igreja há de ser arrebatada. Não existe embasamento bíblico para aqueles que creem no arrebatamento, obviamente, não existe embasamento bíblico para o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo, principalmente. Esses versículos que são citados são versículos distorcidos. Irmão, o arrebatamento, antes de mais nada, a gente precisa entender que arrebatamento não é a segunda vinda de Jesus Cristo. Ou seja, muitas pessoas acreditam que o arrebatamento ele é a segunda volta de Jesus Cristo, mas não é a segunda volta de Jesus Cristo. Porque a segunda volta, como diz a palavra de Deus, assim como um relâmpago, está lá em livro de Mateus, capítulo de número 24, o Senhor ele é bem enfático. Ele diz: assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será na volta do Filho do Homem, que todo olho verá. Então todo mundo vai ver Jesus Cristo voltar. E é aí que existe faz algum pouco de bagunça na cabeça das pessoas, e elas se tornam um tanto quanto céticas com relação ao estudo da escatologia do arrebatamento. Mas o arrebatamento, ele, conforme foi dito, não é a segunda vinda de Cristo, mas ele é um evento. Como assim um evento? Ele é um evento, e aliás, diga-se de passagem, o maior de todos os eventos. Ele é um mistério, porque é isso que Paulo classifica lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15. Até então, não se fala muito sobre o arrebatamento no Novo Testamento, mas esse mistério foi revelado ao apóstolo Paulo. Porque ele diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, ele diz assim, 51, 52, 53: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, e o dormir na Bíblia significa morrer, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará,
e os mortos ressuscitarão, e nós seremos arrebatados, seremos transformados num corpo de glória. Esse transformados é o arrebatados. Então o arrebatamento ele é um mistério que está oculto aos olhos das pessoas, mas também ele está manifesto em alguns livros do Antigo Testamento, como por exemplo no livro de Zacarias. Qualquer dúvida que alguém tiver a respeito, eu não me recordo agora a passagem exatamente do livro de Zacarias, e esses vídeos eles são sem edições, a maneira que eu gravo eu posto. Pode escrever aí nos comentários ou mandar um e-mail que eu coloco com certeza qual a passagem exata que está descrita. Mas conforme o apóstolo Paulo diz, que é um mistério, e mistério é mistério. Mistério não é algo que fica revelado para todo mundo ver, como um outdoor que a gente passa à beira de estrada e a gente vê o que ali está, ou uma casa com a janela aberta que a gente passa e vê tudo que ali está acontecendo. Não é assim. Mistério é mistério, mistério a gente não sabe. Mas Paulo foi dado conhecer esse mistério. Ele mesmo diz, falando dele ainda na carta aos Coríntios, ele diz assim, ele ainda diz assim: me fugiu a passagem agora da cabeça. Conheço um homem que foi arrebatado aos terceiros céus e ouviu coisas inefáveis que não é lícito ao homem falar. Então o apóstolo Paulo, ele teve um arrebatamento, ele não sabe nem se ele foi na carne ou se foi em espírito, e ele viu e ouviu coisas que não é lícito ao homem. Então o apóstolo Paulo sabia de muita coisa. Então o arrebatamento com certeza está descrito, ele é quem mais é usado para descrever a respeito do arrebatamento. Ele vai falar do arrebatamento, inclusive do anticristo, na primeira carta aos Tessalonicenses, e na segunda carta aos Tessalonicenses ele também fala a respeito do arrebatamento. Então o arrebatamento ele vai acontecer. E o que é? O arrebatamento é a segunda volta de Cristo? Não, o arrebatamento ele é um evento. É um evento que vai acontecer. Você me pergunta, como assim um evento? Um evento como foi, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, foi um evento. Como por exemplo foi o dilúvio, foi um evento. Como foi a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, foi um evento. E o arrebatamento será um evento. E esses eventos que nós citamos aqui são eventos que são usados para, a gente vai ver que na sua grande maioria, para marcar uma dispensação. Então sempre que haverá uma mudança de dispensação, então há um evento. O que é a dispensação? São períodos da história que Deus se organiza dentro desse período, como o período da inconsciência, o período da consciência, governo dos homens, a lei, a graça, juízo e perfeito estado eterno. Se não me falha a memória, são 7 as dispensações. Então, o evento que vai marcar a mudança da dispensação da graça para o juízo é o arrebatamento da igreja. Então o arrebatamento da igreja ele tem alguns propósitos, né? Entre esses propósitos, um deles é marcar a mudança de dispensação. Outra coisa
que o arrebatamento ele tem um propósito, é de livrar a igreja, e já foi falado em outro vídeo o que é realmente a igreja, aqueles que estão esperando Jesus Cristo voltar na santidade, no temor, na santificação. Essas pessoas serão as pessoas que são arrebatadas. Então o arrebatamento vai ter por finalidade tirar a igreja da ira futura, porque a Bíblia diz que Deus nos livrará da ira futura, ou seja, do julgamento e do juízo. Porque nós não precisaremos passar pelo julgamento e pelo juízo, porque nós aceitamos a Jesus Cristo. O juízo vem para condenar todas as almas impenitentes, de coração e mente calcificado, obstinadas, né? Então o julgamento virá para isso, destruir o pecado. Então, após esses 7 anos de tribulação que recairá sobre a igreja e os judeus, porque ambos passarão. Os 3 primeiros são 7 anos de grande tribulação. No outro estudo nós falaremos por que são 7 anos na visão das semanas de Daniel. Não aqui, numa outra vídeo nós falaremos, mas a grande tribulação durará 7 anos. Os 3 primeiros anos e meio será um tempo de grande aperto para a igreja, porque a Bíblia diz mesmo no livro de Daniel que ele fez guerra aos santos e os venceu. E quem são esses santos? São as pessoas que estão levando uma vida de qualquer maneira, são os desviados. Com o arrebatamento da igreja, eles vão se despertar. Eles vão despertar para que eles estavam achando que era a igreja, mas não eram a igreja. Então o arrebatamento terá esse propósito de, primeiro, marcar a dispensação, segundo, livrar o povo santo da ira, e em terceiro lugar, despertar o povo que ficou, porque Deus é amor. Vai despertar o povo que aqui ficou vivendo de qualquer maneira, agindo de qualquer jeito. Nós precisamos então entender que essa dispensação que vai acabar, a dispensação do juízo, a dispensação da graça que irá acabar, e ela vai dar lugar ao juízo de Deus. E o arrebatamento, ele serve exatamente para isso. Então, irmãos, há muita dúvida com relação ao arrebatamento. As pessoas perguntam, né? Quando que vai acontecer o arrebatamento? Nós não sabemos quando vai acontecer o arrebatamento. O dia e a hora, ninguém sabe quando que se dará. Jesus está falando a respeito do quê? Da data específica. Mas a proximidade, a brevidade, nós podemos saber. Porque ele começa lá no livro de Mateus, capítulo de número 24, ele começa ali a fazer o quê? A dar uma série de dicas para nós. Por exemplo, quando eles saem do templo e mostram a estrutura do templo, Jesus fala para eles, né? Naquele tempo o templo ainda estava erigido. Eles mostram, olha, Senhor, a magnificência desse templo, que beleza, né? Que estrutura. Aí o Senhor fala para eles, né? Vocês estão vendo, isso aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E de fato isso aconteceu, né? No ano 70, na nossa era. Mas quando eles subiram para o monte do templo, os discípulos perguntaram para ele em particular: Senhor, fala, né? Qual é o sinal, né? Que acontecerá da tua vinda e do fim do mundo?
Então ali a gente vê que eles já estavam preocupados com a escatologia. Nós devemos estar preocupados com a escatologia também. As pessoas negligenciam muito a escatologia. Mas é interessante a resposta, porque Jesus não fala assim, olha, vamos deixar esse negócio de lado, vamos focar em outra coisa. Não, ele começa a dar as diretrizes. Ele fala, olha, aliás, ele começa dizendo assim, olha, que ninguém vos engane. Ou seja, ele, em outras palavras, ele está dizendo, olha, presta atenção. Essa é uma pergunta, ele estava dizendo assim, olha, essa pergunta que vocês me fizeram é uma das mais importantes. É importantíssimo vocês se preocuparem com isso. Aí ele vai dar continuidade, né? Olha, que ninguém vos engane, porque levantará nação contra nação, reino contra reino. Mas isso ainda não é o fim. Ou seja, o arrebatamento, ele não é o fim, né? Então vai acontecer o arrebatamento e depois, posteriormente, virá o fim. Nem no final dos 7 anos haverá o fim ainda. Por quê? Porque depois do final dos 7 anos, aí Jesus vem verdadeiramente, implanta o seu reino milenar e passa-se 1000 anos com Israel e a sua igreja reinando aqui nessa terra. E então depois, que essa é a última dispensação, e então depois disso é que realmente vai acontecer o quê? A destruição total da terra. Aí o fim chegará literalmente. Então, as pessoas precisam entender que arrebatamento não é a segunda vinda de Cristo, e é a necessidade que há de que tenha um arrebatamento. E por que existe o arrebatamento? Por que existe esse conceito de arrebatamento pré-tribulacionista? Por que existe esse conceito de um arrebatamento pré-tribulacionista? Porque não faz muito sentido um arrebatamento mesotribulacionista. Biblicamente falando, não tem nada que nos dê respaldo para que a igreja seja arrebatada no meio da grande tribulação. Eles pegam somente aquela visão de João, de Apocalipse capítulo 12, para dizer, porque ali está realmente no meio dos 3 anos e meio da grande tribulação. Então eles pegam aquela mulher para poder fazer alusão que aquilo ali é a igreja, mas não é a igreja ali. Mas continuando, irmãos, esse período da grande tribulação será um período em que Deus tratará tanto com os crentes, com os cristãos, vamos falar assim, os que levaram uma vida amena, mais ou menos. E será um período que Deus também trabalhará com os judeus, conforme eu estava falando. Ou seja, os 3 primeiros anos e meio após o arrebatamento vai trazer o maior avivamento aos corações das pessoas. Porque hoje está se falando muito nos nossos dias sobre um avivamento que está por vir, um avivamento. Irmão, se você olhar na Bíblia, não tem nenhum tipo, nunca aconteceu avivamento, nunca aconteceu, sem antes ter primeiro o quê? Um arrependimento sincero, ver que estavam errados, enganados, longe da palavra de Deus. Você vai ver que, de fato, todos os avivamentos, eles vieram com esse propósito de trazer o povo para o centro da vontade de Deus. E então agora o povo voltado para as coisas dessa terra, né? Ganância, vaidade, sensualidade, egoísmo. Os cristãos imersos nisso, dizer que vem um avivamento aí, não vem. Dentro desse contexto, com a igreja aqui, não vem. Por quê? Um avivamento ele só acontece depois do arrependimento profundo. Assim é na história de
de toda a Bíblia, você vai ver que isso é verdade. Se você estudar de maneira sadia, você verá que é exatamente assim. E quando que a igreja vai entrar num arrependimento profundo? A igreja, os santos, vão ser arrebatados. E aqueles que levaram uma vida, conforme foi dito, amena, mais ou menos, você quer um batismo mais profundo de angústia do que este, do que ter perdido o arrebatamento? Então, as pessoas entrarão nessa angústia profunda e haverá um arrependimento tremendo por parte desses que ficaram. E as pessoas falam que não vai haver segunda chance. Vai haver, irmão, vai haver. Está escrito no livro de Apocalipse. E esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são? Da onde vieram? Esses são os que vieram da grande tribulação. Então, ou seja, após o arrebatamento da igreja, haverá. E por que eles estão... É engraçado que fala esses que estão vestidos de veste branca e com palmas na mão. O apóstolo João não viu coroas na cabeça deles, viu palmas na mão. E no livro de Apocalipse diz que nós seremos galardoados, nós seremos coroados. Uma coroa será colocada em nossa cabeça. Por que não há coroa na cabeça deles? Porque a coroa é galardão, não vai dar tempo deles receberem galardão nenhum. Mal eles vão conseguir se salvar. Lembremos que aqueles que tinham a palavra de Deus, que pregavam, que anunciavam, já não estão mais entre eles. Eles nunca quiseram a palavra de Deus. Sempre ficaram voltados para si mesmos. Então, os santos que tinham a palavra foram arrebatados, foram arrancados dessa terra. Então não vai dar tempo deles fazer algo, mal eles vão conseguir aprender alguma coisa, porque vai ter uma sede, uma fome tão grande da palavra de Deus, mas ela estará escassa. Por quê? Porque o anticristo vai persegui-los. A perseguição vai vir contra quem? Vai vir contra esses que quiserem levantar, porque o arrebatamento da igreja vai causar uma catástrofe tão grande na terra, uma ruptura tão grande na terra, que a ira desse povo sobre os cristãos vai ser tremenda. Você imagina, os ímpios, vamos falar dos filhos dos ateus, dos ímpios, dos satanistas, as crianças recém-nascidas, serão tomadas juntamente com os santos, com os crentes. Eles vão achar que é os crentes que é culpado disso tudo. A ira que vai se abater. Então vai ser proibido falar do nome de Jesus Cristo. Vai ser proibido falar que é cristão. E nesse tempo, a super religião, que eu já falei sobre isso, né? O ecumenismo, que trará consigo o líder mundial. Essa super religião, ela vai perseguir ferrenhamente os cristãos. E a religião que estará em proeminência será o judaísmo, porque o templo vai ser reconstruído. Nesse tempo, diz lá no livro de Daniel, que os judeus vão reconstruir o templo, para que o anticristo se assente nele. O anticristo vai se assentar no templo. Então, nesse período de 3 anos e meio de perseguição com a igreja, será um tempo de 3 anos e meio que o anticristo, por isso ele é anticristo, o falso Messias, e os judeus vão ter a ele como um Messias, vai permitir a reconstrução do templo. E quando o templo for reconstruído, na inauguração do templo, no meio dos 3 anos e meio da grande tribulação, ele vai se assentar no templo e vai querer ser adorado como um Deus. Mas os judeus jamais vão adorar um homem como Deus. Então o anticristo vai se virar contra eles, e é o tempo mencionado na Bíblia como o tempo da angústia de Jacó. Irmãos, nesse período, nem a época de Hitler, nem a época de Antíoco Epifânio, dos imperadores de Roma, de Nero, e de Roma como Nero, como os Césares, os Augustos, será fichinha perto do que o anticristo vai fazer com os judeus. Então os 3 primeiros anos e meio serão um tempo de grande perseguição para a igreja, vamos dizer que assim ficou, que perdeu o arrebatamento, a igreja entre aspas.
E ao final desses três primeiros anos e meio, com o templo erigido e a inauguração do templo, o anticristo vai querer ser adorado ali, mas não vai aceitar. Então o anticristo vai se virar contra os judeus. Ele vai quebrar o pacto. Está escrito lá que no meio da semana ele vai quebrar o pacto. A semana tem 7 anos. No meio da grande tribulação, ele vai quebrar o pacto que ele tinha feito e vai perseguir os judeus de uma maneira ferrenha. Então os olhos de Satanás, que estava voltado para os cristãos que haviam ficado, e nesse tempo a maior parte deles já foram mortos. Nesse tempo a maior parte deles já foram dizimados. O cristianismo estará extremamente escasso. Algumas pessoas vão passar pela grande tribulação, vão se converter, vão aceitar Jesus, não vão ser mortos, vão ficar escondidos nas cavernas, ficar escondidos no meio do mato, não vão ser pegos, porque estará reduzidíssimo as pessoas que não vão aceitar a marca da besta e que não vão serem pegos, porque afinal de contas, se ele matar todo mundo e o restante aceitar a marca da besta, como é que vai fazer? Quando Cristo voltar, como é que ele vai reinar aqui, né? Com as pessoas que já estão com a marca, já estão todas condenadas, como é que será feito, né? Então, haverá pessoas que haverão pessoas que vão de fato aceitar, negar a marca da besta e vão passar pela grande tribulação, e eles vão gerar filhos aqui no milênio. Mas não vou falar do milênio agora. Talvez você fale, mas poxa, vai acontecer de ter pessoas que vão passar por isso e não vão ser mortas? O mundo vai recomeçar no milênio? Vai. Você acha difícil isso? Começou com um homem, com Adão, depois começou com outro homem, com Noé e a sua família. Que dirá então se alguns milhares de pessoas restarem no mundo e começou de novo? Então, irmãos, em antiface disso daí, a gente tem o que a gente está vendo que vai acontecer, é o arrebatamento e os 7 anos da grande tribulação. No final dos 3 anos e meio da grande tribulação, o povo judeu vai estar em tão grande aperto, e será uma obra tão maravilhosa que eles vão aceitar Jesus como seu Salvador. E eles vão clamar a Jesus. Irmão, isso é uma coisa linda, emociona. O nosso conceito é um conceito muito pequeno, irmão. Jesus é um judeu, que ele sofreu, irmão, em ser renegado pelos seus, e os seus agora vão aceitar, e vão clamar a Jesus, e Jesus vai derramar o seu Espírito sobre eles, e haverá conversão então em massa dos judeus, e eles vão clamar pelo Senhor, e o Senhor vai voltar a essa terra. E aí o Senhor volta a essa terra, depois dos 7 anos, ele volta a essa terra com aqueles que foram mortos antes de Cristo nascer, que esperavam o Messias, e também a igreja, aqueles que aceitaram a Jesus e morreram com Cristo. Será um momento ímpar na história, irmão. Cristo voltando em poder e grande glória nessa terra, com a igreja já galardoada, e lá de Sião sairá a lei, ele vai governar de lá, vai se cumprir então a promessa que Deus fez para Abraão há tantos anos, há milhares de anos, centenas de anos atrás. Deus fez uma promessa sobre Abraão, que era a nação de Israel, que ela seria a cabeça. Então agora, de fato, o império que vai durar e perdurar para sempre, no período de 1000 anos,
É o império de Cristo, e ele vai governar lá de Jerusalém, lá em Israel. Então aí esse é o pleno cumprimento da profecia que foi feita para Abraão. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Não crer no arrebatamento, não mudar os conceitos diante disso tudo que foi colocado, passado, irmãos, é ter uma esperança muito vazia. O arrebatamento é algo verdadeiro, é algo real. Ele vai acontecer. As pessoas estão distorcendo. A gente precisa acreditar mais no poder de Deus. A gente precisa acreditar mais nessas maravilhas, nessas grandezas de Deus. A sociedade, ela se ausentou muito do Senhor, então ela não vê milagres dessa magnitude, então ela não crê. Mas em breve nós vamos ver tudo isso voltando a acontecer. O arrebatamento é real, meu irmão. Ele está perto de acontecer. Porque sabemos? Porque lá em Mateus capítulo 24, o Senhor dá todas as diretrizes de como estaria o mundo antes da volta dele. Nós vemos pelos outros estudos, como o estudo do anticristo e do falso profeta, que eles estão prontos para se levantar. O templo, o terceiro templo, ele precisa ser erigido. E diga-se de passagem, já está tudo pronto para que ele possa ser reconstruído, irmão. A gente vai ver lá o Instituto do Templo. Visita, procura saber, irmão, e vê que está tudo pronto, que está tudo... A gente está vendo os sinais acontecendo aí nos céus. Quantos sinais Deus está dando. Vamos despertar, igreja. Não perca o arrebatamento, não perca. Ele será lindo, será maravilhoso. Não vale a pena a gente ficar perdido nesse mundo sem esperança. Mas a nossa esperança está nos céus. É viver para sempre com Cristo. Nada há de se comparar ao peso de glória que está reservado para a igreja do Senhor, para o seu povo. Irmãos, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.